Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Aí você me pergunta, Dai, qual é o conteúdo do dia? Bíblia, como sempre. Como sempre, minha gente, é Bíblia, não é verdade? Continuando o assunto do vídeo anterior, que é Lucas 15, sobre parábolas. Nós entendemos que Jesus usava parábolas para as pessoas entenderem de forma mais fácil a respeito, né, do reino dos céus. E como já era de costume o povo usar parábolas, Jesus não foi diferente. Utilizava também para que fosse mais fácil a compreensão a respeito do reino dos céus, né? E nós vamos aprender aqui em Lucas 15 a respeito de 3. E nós já falamos da ovelha, nós já falamos da dracma e agora vamos falar do filho. Vai falar assim: E disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Eu vou pular. Lá embaixo vai falar assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E vai falar lá embaixo: mas o pai disse aos teus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e põe-de um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos alegremente. Porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Porém o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e danças. E ele lhe disse, veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu sã e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. E respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda e as meretrizes, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Nós aprendemos, amados, que tinha 2 irmãos, 2 filhos, né? E um mais novo decide ir embora. Decide pegar tudo o que tem, decide pedir ao pai a sua parte da herança e vai embora. Viver da sua forma que bem entende. Ele tinha que se submeter a uma autoridade. Talvez por cansado daquilo, ele decide ir embora, viver como ele bem entendesse, como ele queria. E o pai não vai impedir. O pai, claro, não queria, mas ele não vai impedir. E ele vai embora, vai falar que ele foi para uma terra distante, uma terra muito longe. Só que vai haver um tempo que naquela terra vai haver uma grande fome. E ele estava ali no meio, porém ele já tinha gastado tudo. Gastado com todo tipo de coisas que não prestava. E naquela forma, devido a ele ter perdido tudo, vai falar que ele desejava até comer as bolotas dos porcos, de tal necessidade que ele estava passando. Só que vai chegar um certo momento que ele cai na real. Até os funcionários do meu pai comem melhor do que eu. Eu irei para a casa do meu pai e vou falar para ele que não sou mais digno de ser chamado filho, né? Para que ele me dê também um trabalho. E assim ele vai embora. Só que vai falar que, chegando lá, à distância ainda, o pai dele o viu. E vai falar que o pai dele se alegrou muito por ver o filho dele. E vai falar que quando ele chega, ele abraça, beija, e o filho dele ainda tentando explicar, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu. E o pai já mandando trazer roupa, trazer sandália, trazer o anel, trazer tudo que era dele. E quando vai falar que o filho dele já estava ali, o filho dele começou a emocionar também, imagino eu. E o pai alegre, com tudo, trazendo tudo para ele, ainda manda matar um bezerro, um dos bezerros mais importantes, mais caros. E manda alegrar-se em todo mundo, fazer uma festa, porque o filho que havia se perdido se achou novamente. Você entende que nós somos assim?
Às vezes nós decidimos ir embora da casa do Pai. Não é por falta de negligência de uma liderança. Não é porque você decidiu ir ali rapidinho e volta. É porque nós decidimos ir embora mesmo. Às vezes somos assim. Achamos que estamos nos submetendo a uma autoridade e não tá bom. Não decidimos simplesmente trocar de uma igreja. Decidimos simplesmente ir para o mundo. Achando que vai ser melhor. Achando que você vai ser livre. Achando que tudo que está lá é mais interessante. Chama mais atenção. Você tem mais oportunidade. Nós aprendemos uma grande lição com esse jovem. Ele achava que dinheiro não acabava e o dinheiro acabou. Ele achou que a riqueza não acabava, mas acabou. Ele tinha amigos, porém quando o dinheiro acabou, todos foram embora, porque se ele tivesse amigos, ele não estaria desejando comer comida de porcos. Você entende que a riqueza, que a sua aparência, que o dinheiro, ela atrai pessoas interesseiras e não pessoas verdadeiras? Então esse jovem viveu isso. E às vezes, por acharmos dessa forma, também nós vamos embora da casa do Pai. Só que caindo na real lá fora, depois que nós já utilizamos toda a nossa saúde, toda a nossa força, todo o nosso vigor, quando já estamos derrotados, enfraquecidos, já não temos mais solução, não temos mais opção do que fazer, decidimos voltar para a casa do Pai. Porque esse jovem tinha dinheiro, vai falar que tudo acabou. E nós podemos saúde, força, sermos jovens, vamos embora, usar tudo isso lá no mundo. Só que quando isso acaba, quando o prazer do mundo acaba, quando tudo que interessava as pessoas em você acaba, você fica só, fica entediado, fica derrotado. Você pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Com grande arrependimento e ainda falando, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu pequei contra ti, contra o céu. E quando você pensa em voltar para a casa de Deus, quando você pensa em voltar para a igreja, você entende que já tem um pai te esperando? Esse jovem estava pensando no discurso, mas quando o pai dele viu ele de longe, já se alegrava de tal forma que ele já começou a ficar alegre, pular e se alegrar. E quando o filho chegou, ele já abraçou, já mandou trazer roupas, mandou trazer o anel, matar o melhor bezerro e fazer festa. E falou, alegre-se, porque o meu filho que estava morto reviveu. Ele havia se perdido, mas foi encontrado. Assim é o Senhor na nossa vida. Quando nós nos perdemos, decidimos nos perder. E quando nós voltamos, o Senhor, Ele nos recebe com muita alegria. Não precisa ter medo de voltar para a casa do Senhor, não, meus amados. Nós vamos aprender aqui que o irmão mais velho dele vai ficar, vai ser ignorante, né? Vai falar assim, pai, mas eu estive com o Senhor todo o tempo e você nunca me deu nada para me festejar com meus amigos. Agora esse seu filho voltou depois que ele gastou tudo com meretrizes e você dá o melhor bezerro. E o pai vai falar alegremente, muito manso, imaginou eu, filho, tudo que eu tenho é seu. Você sempre esteve aqui. Mas é necessário alegrarmos, pois o seu filho estava morto, o seu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele havia se perdido, mas ele se achou, ele se encontrou no caminho da verdade de novo. Ele voltou para o lugar onde nunca deveria ter saído. Entenda, meus amados, nós já estamos na igreja, vamos aceitar de volta aqueles que se perderam um dia, porque o Pai se alegra. Nós somos irmãos e devemos nos alegrar também. E você, irmão, que havia se perdido um dia, volte para a casa do Pai. Nós estamos esperando alegremente. Entenda que cada um tem o seu lugarzinho na casa de Deus. Cada um tem o seu canto. Ninguém vai tirar de você. O Senhor, Ele ama todo mundo. Ele quer receber todo mundo e Ele recebe todo mundo. Não é porque você se perdeu um dia que você não vai encontrar mais e não vai ser chamado de filho, pois o Senhor, Ele veio para o que se havia perdido. Se um dia nós nos perdemos, vamos encontrar o caminho de volta e voltar para casa? Entenda que nessas 3 parábolas fala a respeito de pessoas que se perderam e de pessoas que foram achadas de volta, pessoas que aceitaram voltar para a casa do Senhor. Se você gostou dessa mensagem, segue, curte, comenta.